Professor Alex Douro. Na aula de hoje falaremos sobre a América Anglo-Saxônica, uma grande região do continente americano, super importante para nós entendermos a formação cultural da população norte-americana e, claro, para nós entendermos aspectos econômicos, bem como a hegemonia norte-americana no espaço mundial. A princípio, nós precisamos lembrar que a América Anglo-Saxônica ela é composta exatamente pelo Canadá e pelos Estados Unidos, e ela abrange uma área de aproximadamente 19 milhões de quilômetros quadrados. Como já falamos aqui pelo canal, ela passou por um processo de colonização de povoamento, por isso esses dois países são considerados países desenvolvidos. Alguns fatos importantes que nós precisamos lembrar, que as áreas da América Anglo-Saxônica são banhadas exatamente por 3 oceanos, sendo ele o Oceano Pacífico, que está exatamente no lado oeste do continente americano, perfeito o Oceano Atlântico, que está no lado leste do continente americano, e claro, o Oceano Glacial Ártico, que está ao norte do continente americano. E nós precisamos recordar que o clima da América, assim como de todo o planeta, é bastante diverso. E a gente percebe, por exemplo, que o clima nas áreas do continente americano, principalmente nessa parte da América Anglo-Saxônica, nós temos um clima subtropical, temos um clima semiárido, clima desértico, temperado, frio e, claro, clima polar. Então, nós podemos concluir que o clima norte-americano, mais precisamente da América Anglo-Saxônica, é um clima bastante diverso, ok? Assim como o clima é diverso, nós temos uma diversidade biogenética, ou seja, uma diversidade vegetal, onde você tem essa heterogeneidade das atividades econômicas associada também a essa diferença de paisagens naturais dentro do continente americano, em especial a América Anglo-Saxônica. E entre os principais biomas que nós encontramos na América Anglo-Saxônica, nós temos a tundra, tudo bem? Temos as florestas de coníferas, que no Brasil nós conhecemos como mata de araucária. Nós temos florestas mistas, florestas decíduas, pradarias, savanas, a vegetação mediterrânea, estepes, vegetações xerófilas, são aquelas vegetações que se adaptam a locais secos e claros, algumas florestas latifoliadas. Essa diversidade da vegetação da América Anglo-Saxônica, ela acontece especificamente por causa da diversidade climática, tudo bem? Um outro fato que nós precisamos lembrar é que o relevo da América Anglo-Saxônica é bastante diverso e muito irregular, ok? E variado. Nós temos áreas de planícies, planaltos e montanhas, sendo que a oeste nós temos o destaque para as cordilheiras, no centro nós já temos destaque para as planícies e já a leste nós temos destaque para os planaltos, ok? A hidrografia também é uma hidrografia bastante densa e, claro, caudalosa, ou seja, existem inúmeros rios que se destacam, como o rio Mississippi, o Rio Grande, o Rio Colorado, o Rio Columbia, o Rio Missouri, o Rio Nelson, ok? Os grandes lagos e, claro, o Rio São Lourenço, além do Rio Mackenzie, mostrando, portanto, que existe uma hidrografia riquíssima em mananciais, uma hidrografia riquíssima em rios e, claro, com bastante água. Tudo bem? Outro aspecto importante que nós precisamos lembrar da América anglo-saxônica é o fato de nós termos um aspecto populacional bastante diverso. Hoje a população absoluta estima-se em aproximadamente 371 milhões de habitantes. A sua densidade demográfica é bastante irregular, ou seja, a população é muito mal distribuída. Ou seja, tem áreas com uma grande concentração de pessoas, como essas áreas mais escuras, e tem áreas com, às vezes, até com certo vazio demográfico. Então, mostrando que a população se distribui de forma irregular, tudo bem? Pelo território, ou seja, tem áreas densamente povoadas, como essas áreas mais escuras, e tem áreas fracamente povoadas, como as áreas mais claras, ok? Não esqueçamos também que as áreas da América Anglo-Saxônica, a população está concentrada no ambiente urbano, ou seja, são predominantemente urbanos, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. O crescimento da população está em processo de decréscimo populacional, haja visto que está passando por um processo de transição demográfica há muito tempo,
Então ela é marcada por uma baixa natalidade, ou seja, baixo número de nascimento. Nós temos baixa mortalidade e um baixo crescimento vegetativo. Então a população está passando por um certo decréscimo populacional, ou seja, um baixo crescimento. A religião, né, é bastante diversa na América anglo-saxônica em virtude da chegada do imigrante, muitas das vezes ilegal, ok? O idioma predominante é o inglês, ok? Nos dois países, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, mas lembrando que o Canadá é bilíngue, ok? Então você tem o francês também, além dos outros idiomas que aparecem em virtude da permanência dos imigrantes nesses territórios. O IDH desses países, né, tanto do Canadá quanto dos Estados Unidos, que envolvem toda a América anglo-saxônica, é um IDH marcado por excelentes condições, então tem alta escolaridade, alto padrão de vida e, é claro, uma alta expectativa de vida, ok? Além disso, nós precisamos lembrar dos aspectos econômicos da América anglo-saxônica, muito importante para nós entendermos o cenário internacional norte-americano. Um fato importante que nós precisamos lembrar é que as duas economias da América anglo-saxônica são economias desenvolvidas, né? Tem um parque industrial super moderno, tem uma agropecuária intensiva, ou seja, moderna, com altos investimentos em tecnologia de ponta, ok? O setor primário da América anglo-saxônica é bastante diversificado e moderno, pois é marcado principalmente pelo uso intenso da tecnologia. E lá eles investem bastante nesse setor, em maquinários, em monitoramento da produção e, claro, fazer com que a produção ela se destine muito mais para o mercado interno do que o externo, fazendo com que essas economias se tornem exemplos, né, de produção interna. E claro, é nesse contexto primário que a gente percebe uma certa diversidade e modernidade no setor, tanto na agricultura, quanto na pecuária e nos demais processos extrativistas realizados no setor primário, ok? Mas o que mais chama atenção na América anglo-saxônica é justamente o setor secundário. Nós sabemos que ele é formado por um parque industrial super moderno, ok? Onde esse parque industrial, além de ser moderno, é muito diversificado e atualmente a América anglo-saxônica se destaca em inúmeras indústrias, principalmente as indústrias automobilísticas, a indústria da aeronáutica, a química fina, a farmacêutica, a bélica e, claro, até a alimentícia. Então, mostrando, portanto, que existe uma grande eficiência no setor secundário, haja vista que há altos investimentos, né, no maquinário, na mecanização e, claro, no processo de robotização e informatização da produção. E quando se fala em informatização, nós temos que lembrar de tecnologia. Todos os dois países, né, tanto os Estados Unidos quanto o Canadá, eles são extremamente modernos. Né? Por quê? Porque investem bastante em educação, tem como prioridade, né, o ensino, tem como prioridade a formação continuada, ok? E nós percebemos claramente que tem investimento em centros produtores de tecnologia, que são os tecnopolos, com grande destaque para o Vale do Silício, né, localizado exatamente ali próximo às áreas do Pacífico, portanto no lado oeste norte-americano, tudo bem? Então não esqueça que tecnopolos são polos ou centros de criadores de tecnologia, ok? E aí, claro, não podemos esquecer do setor terciário. O setor terciário é aquele setor que envolve comércio, prestação de serviço, administração pública. E aí a gente percebe que possui uma ampla oferta de serviços, pois os principais polos financeiros e comerciais do mundo estão nessas áreas do Canadá e, claro, principalmente dos Estados Unidos. Além disso, os Estados Unidos vem se destacando, assim como o Canadá, no turismo, ok? E, claro, principalmente porque tem diversos parques temáticos e, claro, pelo fato também de ter cidades cosmopolitas, ou seja, cidades que, acima de tudo, chamam a atenção pelo seu aspecto, né, cultural, pelo seu aspecto exótico e, claro, acima de tudo, né, pelo seu aspecto econômico, pois se tem o sonho norte-americano, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, até o nosso próximo encontro e um grande abraço!